Então, pessoal, continuando aqui sobre o nosso Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, nós temos a quarta parte. Não vou mentir para vocês, gente, não sou de mentir para os meus alunos. Essa quarta parte e a última, elas são muito chatas. Mas infelizmente nós temos que estudá-la, tá bom? Essa quarta parte vai caracterizar a questão do comitê, ok? Então vamos lá. Constitui-se-á um Comitê de Direitos Humanos, doravante denominado de Comitê, no presente pacto. O comitê será composto por 18 membros. Gente, vocês não devem esquecer isso. Em prova, principalmente em prova de tribunais, em prova na área civil, sempre aparece essa questão do comitê, dos prazos, dos membros, do quórum. Então, essa questão de números aqui, de determinações numéricas nessa parte desse pacto, você é obrigado a saber, tá bom? Então, aqui, como já falei para vocês, já mostrei para vocês no vídeo anterior, inclusive eu organizei aqui um mapa mental para tentar facilitar para todos nós. Para a gente que estuda isso muito, gente, já é um pouquinho complicado. Imagina para vocês que tem que estudar aí várias e várias disciplinas. Então aqui, Comitê dos Direitos Humanos. Quantas pessoas formam esse comitê? 18, ok? É só tu lembrar dos teus 18 anos, quando tu deu o primeiro beijo na mão de alguém. Primeiro beijo de mão, 18 anos. Inesquecível. 18 pessoas formam esse comitê. O comitê será integrado por nacionais dos estados parte do presente pacto, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral. Elevada reputação moral. O cara ele já foi condenado por pedofilia, tráfico de drogas, exploração sexual de menores. Ele vai poder fazer parte disso daqui, desse comitê? Não, né? E sejam pessoas do meio ali jurídico, né? Grandes advogados, juristas, que conhecem de frente e verso, de ponta a ponta, a questão das legislações de direitos humanos. Então é isso que fala. Os membros do comitê serão eleitos e exercerão suas funções a título pessoal, né? Individual. Irão impor ali o seu conhecimento particular para julgar e deliberar sobre os direitos humanos. Artigo 29. Os membros do comitê serão eleitos em votação secreta. Cuidado com isso, tá? Em prova, a alternativa incorreta pode aparecer votação aberta. Não, secreta. Dentre uma lista de pessoas que preenchem os requisitos previstos no artigo 28 e indicados por seu objetivo pelo Estado parte do presente pacto. Cada Estado parte do presente pacto poderá indicar 2 pessoas. Cada Estado, cada país pode indicar 2 pessoas, ok? 2, mais um número para você aprender, né? Falamos dos 18 membros e agora 2 indivíduos indicados. Essas pessoas deverão ser nacionais dos estados que as indicou. A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma vez. Artigo 30. A primeira eleição realizar-se-á no máximo 6 meses após a data da entrada em vigor do presente pacto. Ao menos 4 meses antes da data de cada eleição no comitê, desde que não seja uma eleição para preencher uma vaga declarada nos termos do artigo 34, que já nós iremos ler, que fala sobre vacância. O secretário-geral das Nações Unidas convidará por escrito os Estados-partes do presente protocolo a indicar, num prazo de 3 meses, os candidatos a membros do comitê. Então, o secretário-geral vai convocar, né, num período aí de 3 meses, e aí, meus amigos, meus países, parceiros, membros, quais são as suas indicações para esse comitê? Tudo de forma protocolar. O secretário-geral das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, mencionando os estados-partes que os tiverem indicado, e a
e a comunicará aos Estados parte do presente pacto no máximo um mês antes da data de eleição. Esse prazo aqui, ele não é muito cobrado em prova, tá, gente? O que é mais cobrado em prova tá aqui, olha. A primeira eleição realizar-se-á no máximo 6 meses após a entrada de vigor do presente pacto. Então tem um prazo máximo aqui para a organização desse comitê. Esse prazo aqui também de 3 meses, às vezes ele aparece em prova. É um pouco mais difícil, tá, gente? Mas aparece também. Vamos para o 4. Os membros do comitê serão eleitos em uma reunião dos Estados-partes, convocada pela Secretaria-Geral das Organizações Unidas, na sede da organização, né? Lá em Nova York. Nessas reuniões, em que um quórum será estabelecido por 2/3. Esse quórum, ele aparece em prova, tá, gente? Ele aparece em prova. Eleição requer um quórum mínimo. A participação desses membros, desses sujeitos que compõem aqui a ONU, na parte dos direitos humanos, tá? 2/3 dos Estados-partes do presente pacto tem que estar presentes, né? Serão eleitos membros do comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos, a maioria absoluta de votos, tá? Não esquece isso aqui, olha. Votação secreta, já estou vendo isso na tua prova. Votação secreta e maioria absoluta. Isso caracteriza o sistema eleitoral para o comitê. Artigo 31. O comitê não poderá ter mais de um nacional de um estado. 2. Nas eleições do comitê, levar-se-ão em consideração uma distribuição geográfica equitativa e uma representação das diversas formas de civilização, bem como dos principais sistemas jurídicos. Então, na hora da votação, gente, todos os estados partes que votam, eles têm que ter essa ideia, tá, gente, de uma distribuição geográfica. Vamos colocar aí 18 membros. Os 18 são da Europa. Já pensou isso? Então, não. Quando tiver a eleição, tem que ser levado em consideração essa divisão geográfica, né? Então vamos tentar, né? Nem sempre isso é possível. Colocar ali 4 da Europa, 4 da África, 3 da América e assim sucessivamente. Esse é o objetivo, que nem sempre é alcançado, tá, gente? Então essa questão geográfica, ela é levada sim em consideração, cuidado com isso em prova. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato tá aqui, gente, bem parecido, bem fácil com o executivo brasileiro. Governador, presidente e prefeito. Mandato dos membros do Comitê de Direitos Humanos. 4 anos, tá? Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. Existe reeleição? Sim, existe reeleição, tá? Não é ilimitada, mas existe. Então está aqui sendo descrito no artigo 32. Entretanto, o mandato de 9 dos membros eleitos da primeira eleição expirará ao final de 2 anos. Dos 18, 9 têm essa limitação. Imediatamente após a primeira eleição, o presidente da reunião, a qual se refere o parágrafo 4 do artigo 30, indicará por sorteio os nomes desses 9 membros. Porque ninguém quer sair, né, gente? Ninguém quer largar a mamata aí da ONU de ficar viajando em primeira classe, de receber uma graninha aí, de ficar hospedado em hotéis de 5 estrelas em Nova York, em Genebra, né? Isso também, vamos falar a verdade, isso aqui é importante para esses membros, né? Para alguns deles que não estão preocupados apenas com as questões de direitos humanos. 2. Ao expirar o mandato dos membros, as eleições se realizarão de acordo com o disposto no artigo precedente desta parte do presente pacto. Artigo 33. Se na opinião unânime dos demais membros, um membro do comitê deixa de desempenhar suas funções por motivos distintos de uma ausência temporária, o presidente comunicará tal fato ao secretário-geral da ONU, que declarar vago o lugar que o referido membro ocupava. Caso a pessoa se afaste por doença, por vários tipos de motivos, ou por ser mesmo displicente, nós teremos um cargo vago.
Tá ok? Então tá aqui, olha, o presidente do comitê comunicará tal fato ao secretário, né? Olha, secretário, aquele estado parte ali, aquele indivíduo ali, eleito pelo estado parte, né, direcionado, indicado pelo estado parte, ele é vagabundo preguiçoso. Então bora substituir ele. Em caso de morte ou renúncia de um membro do comitê, o presidente comunicará imediatamente tal fato ao secretário da ONU, que declarará vago o lugar desde a data da morte ou daquela que a renúncia possa produzir efeito. Aqui, gente, é morte ou renúncia. Tá? Aqui ele coloca motivos distintos. Então existe essa diferenciação aí da vacância. Artigo 34. Quando uma vaga for declarada nos termos do artigo 33, o mandato do membro a ser substituído não expirará num prazo de 6 meses, a contar da data em que tenha sido declarado a vaga. O secretário da ONU comunicará tal fato aos Estados-partes do presente pacto, que poderão, no prazo de 2 meses, indicar candidatos em conformidade com o artigo 29 para preencher essa vaga. 2. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética dos candidatos assim designados e comunicará aos Estados-partes do presente pacto a eleição destinada a preencher tal vaga, né, essa vacância especificamente. Será realizada nos termos das disposições pertinentes dessa parte do presente pacto. Então aí, gente, nada de muito segredo. O artigo 34 fica falando dessa eleição especial extraordinária quando ocorre um vago entre esses membros aí do comitê. Qualquer membro do comitê eleito para preencher uma vaga em conformidade com o artigo 33 fará parte do comitê durante o restante do mandato do membro, que deixar vago o lugar do comitê nos termos do referido artigo. É o mandato tampão, né? Quem assumir a vaga vai terminar o mandato de quem deixou vago. Artigo 35. Os membros do comitê receberão, com aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas, honorários, ou seja, grana, né? Uma verba, um salário, proveniente dos recursos da ONU, nas condições fixadas, considerando a importância das funções do comitê pela Assembleia Geral. Então, por isso, tem muita gente que se candidata. Será que eu posso me candidatar? Eu vou me candidatar. O primeiro representante da ONU dos direitos humanos da Amazônia, do estado do Pará. Né? Quem dera, né? Se eu fosse um grande jurídico, intelectual jurídico dos direitos humanos, eu poderia me candidatar aqui. Artigo 36. Oferecer a minha candidatura ao Brasil, né? E aí o Estado brasileiro, a diplomacia brasileira, ia ver se é possível ou não. Artigo 36. O secretário-geral da ONU colocará à disposição do comitê o pessoal e o serviço necessário ao desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas em virtude do presente pacto. Né? A logística da ONU estará a serviço desses membros. Artigo 37. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas convocará os membros do comitê para a primeira reunião a realizar-se na sede da organização. Após a primeira reunião, o comitê deverá reunir em todas as ocasiões previstas em suas regras de procedimento. As reuniões do comitê serão realizadas normalmente na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, ou no escritório das Nações Unidas, em Genebra. Coisa ruim, né? Ficar viajando ali algumas vezes no mês para Nova York e para Genebra, né? Muito chato isso. Todo membro do comitê deverá, antes de iniciar suas funções, assumir em sessão pública um compromisso solene em que desempenhará suas funções imparcial, conscientemente, né? Então tem uma cerimôniazinha ali que vai fazer tipo um juramento dizendo que vai ser uma pessoa que vai agir de forma imparcial. Na teoria é isso, né, gente? Mas na prática nós sabemos que muitas das vezes isso não acontece, ok? Geralmente os representantes que são dos países de primeiro mundo puxam a brasa, né, para o seu lado, né, para os países de primeiro mundo, inclusive fingem que não observam o desrespeito aos direitos humanos, como aconteceu na guerra do Irã, que se encerrou agora há pouco. Né?
Artigo 39, né? Quem for assistir esse vídeo daqui a alguns anos, né? Irã e Estados Unidos, e o Irã acabou levando uma pequena vantagem nesse conflito porque fechou o Estreito de Hormuz. Artigo 39, o comitê elegerá sua mesa, né? Uma mesa diretora, para um período de 2 anos. Os membros da mesa poderão ser reeleitos. O próprio comitê estabelecerá suas regras de procedimento. Estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições. O quórum será de 12 membros. As decisões do comitê serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. Qualquer deliberação é feita pelo voto e a maioria do voto sai vencedora. Aqui, gente, organizei um mapa mental, né, para você ter uma visão assim, mais ou menos que geral, né, de todos os principais pontos, né, desse pacto internacional aí dos direitos humanos. Então eu dividi ali a primeira parte do 28 ao 31, a composição desse comitê, né? Estamos falando aí especificamente do comitê, não do pacto de forma geral, tá? Sobre o sistema de eleição do artigo 29 a 30, do mandato em vacância, que nós acabamos de ver, 32 e 34, do funcionamento do 35 ao 39, do relatório do Estado, artigo 40, da comunicação entre Estado, artigo 41, e da comissão Haddock, né? Eu acho que é essa a pronúncia, né? Disposições finais, aí do 43 ao 45. Então aqui eu ampliei, né? Composição, 18 membros, elevada reputação moral e competência na área de direitos humanos. Aqui nós temos a eleição, votação secreta entre candidatos indicados pelos estados-partes. Cada estado pode indicar até 2 pessoas. E aí nós temos os prazos, depois você lê com calma, nós já vimos isso daqui. Do funcionamento, né? Os membros irão receber uma graninha, né? O secretário-geral e a ONU vai fornecer a logística, a mesa eleita por 2 anos e pode sim haver reeleição, como nós acabamos de ver, e o quórum para as votações ali de 12 membros. Então tá aqui, gente, só para relembrarmos. A missão do comitê. Quais são os objetivos do Comitê dos Direitos Humanos aqui, previsto no pacto? Promover e proteger os direitos humanos, previsto no pacto, recebendo informações, examinando relatórios e buscando soluções para as violações dos direitos humanos. Muitas das vezes, né, esse comitê ele fica falando sozinho, tá, gente? Isso é inegável. Ele faz o relatório, ele aponta os erros que estão ocorrendo ali nos países, país X, país Y, só que o país finge que vai resolver o problema e acaba não resolvendo. Artigo 40. Os Estados-partes do presente pacto prometem a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas, para tornar efetivo, tá? Os direitos humanos, eles precisam ser efetivados nos países. O comitê vai estar trabalhando para essa efetivação. Esse é o principal objetivo. Não pode ficar somente aqui na letra do pacto, né? Como se fosse somente na letra de lei aqui. Os direitos reconhecidos no presente pacto e sobre o processo alcançado no gozo desses direitos. Dentro do prazo de 1 ano, a contar do início da vigência do presente pacto nos Estados-partes interessados. A partir de então, sempre que o comitê vier a solicitar, e aí vamos para o trabalho do comitê. Todos os relatórios serão submetidos ao secretário da ONU, que os encaminhará para exame ao comitê. Os relatórios deverão sublinhar, caso existam, os fatores e as dificuldades que prejudiquem a implementação do presente pacto. 3. O secretário-geral da ONU poderá, após consulta ao comitê, encaminhar às agências especializadas, como, por exemplo, a Agência de Combate à Fome, vamos supor aqui, interessadas cópias das partes do relatório que indicam respeito à esfera de competência. Agência de Imigração também pode ser outro exemplo. 4. O comitê estudará os relatórios apresentados pelos estados e transmitirá aos estados-partes seu próprio relatório,
bem como os comentários gerais que julga oportunos. O comitê poderá igualmente transmitir ao Conselho Econômico e Social os referidos comentários, bem como cópia dos relatórios que houver recebido dos Estados-partes do presente pacto. Aqui é o funcionamento, né, gente, em si, os trâmites do comitê, o que vai ocorrer. 5. Os Estados-partes no presente pacto poderão submeter ao comitê as observações que desejarem formular relativamente aos comentários feitos nos termos do parágrafo 4 do presente artigo. Artigo 41. Com base no presente artigo, todo Estado-parte no presente pacto poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê para receber e examinar as comunicações em que o Estado-parte alegue que outro Estado-parte não vem cumprindo. Aí, gente, é quando um Estado-parte observa que o outro não está cumprindo as regras determinadas pelo pacto, não está obedecendo os direitos humanos. E aí o outro Estado-parte ele tem o objetivo, né? Ele tem a prerrogativa de denunciar, ok? As referidas comunicações só serão recebidas e examinadas nos termos do presente artigo, no caso de serem apresentadas por um Estado que houver feito uma declaração que reconheça com relação a si própria a competência do comitê. O comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado-parte que não houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude do presente artigo estarão sujeitas a procedimento que se segue. Então, tem toda uma série de procedimentos, né? Não é do nada que vai ocorrer toda essa denúncia. E essa denúncia ela deve ser averiguada para ver se é verdade ou não. E se for verdade, vão ser feitas várias sugestões para que o Estado-parte possa corrigir essas possíveis violações dos direitos humanos. Ok? Se um Estado-parte do presente pacto considerar que outro Estado-parte não vem cumprindo as disposições do presente pacto, poderá, mediante comunicação escrita, olha, vai ser feita uma denúncia, uma comunicação escrita, levar a questão ao conhecimento desse Estado-parte, dentro do prazo de 3 meses. Então, eu vou avisar, olha, país X, você não está cumprindo o artigo Y do Pacto aqui de Direitos Humanos, Civis e Políticos. A contar da data do recebimento da comunicação, o Estado destinatário, aquele que recebeu aqui a comunicação, a denúncia, para a gente, eles estão buscando resolver aqui de forma na boa, tá? Então aqui estão tentando uma solução muito pacífica para possíveis violações dos direitos humanos. Caso o país denunciado não reveja essa problemática de direitos humanos, aí pode ocorrer sanções, por exemplo, econômicas lideradas pela ONU, as quais deverão fazer referência até onde seja possível e pertinente aos procedimentos nacionais e aos recursos jurídicos adotados em trâmites ou disponíveis sobre a questão. Se dentro do prazo de 6 meses a contar da data do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário, ou seja, do denunciado, a questão não tiver dirimida, ou seja, resolvida de forma satisfatória para ambos os Estados-partes interessados, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao comitê, mediante notificação endereçada ao comitê ou a outro Estado interessado. O comitê tratará de todas as questões que se submetem em virtude do presente artigo, somente após ter se assegurado que todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados. Olha só, todos os recursos, só em último caso aqui vai ter uma punição. Todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados. Cuidado com isso e prova, tá, gente? Pode aparecer esse trechozinho aqui, olha. Todos os recursos jurídicos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados para resolver essa querela, né? Esse embate, em consonância com os princípios do direito internacional geralmente reconhecidos. Não se aplicará essa regra quanto à aplicação dos mencionados recursos
prolongar-se injustificativamente, não pode ficar enrolando. O comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações no presente artigo. Artigo 42. Se uma questão submetida ao comitê nos termos do artigo 41 não estiver dirimida, resolvida satisfatoriamente para os estados partes interessados, o comitê poderá, com consentimento prévio dos estados partes, tem que haver o consentimento, tá, gente? Consentimento, quase não sai. Interessados constituir-se uma comissão ad hoc, doravante denominada a comissão. Aqui vai ser um árbitro, né, desse conflito entre os estados, para ver quem está falando a verdade aqui. A comissão colocará seus bons ofícios à disposição dos estados partes interessados no intuito de se alcançar uma solução amistosa. Sempre é isso, tá, gente? Sempre eles estão buscando essa solução amistosa para a questão baseada no respeito ao presente pacto. B. A comissão será composta de 5 membros, a comissão ad hoc, né? 5 membros designados com o consentimento dos estados partes interessados. Se os estados partes interessados não chegarem a um acordo a respeito da totalidade ou parte da composição da comissão num prazo de 3 meses, os membros da comissão em relação às quais não se chegou a acordo serão eleitos pelo comitê, entre os seus próprios membros, e a votação secreta por maioria de 2/3. Maioria de 2/3, gente, é para essa comissão temporária, né? A comissão é uma comissão, gente, extraordinária, que foi criada para tentar resolver essa querela entre os estados partes aqui. Um estado parte X denuncia que os direitos religiosos no estado Y não estão sendo cumpridos. E aí, gente, vai haver essa verificação, né, para ver quem é que tem razão. E essa comissão vai ver, né, gente, se está havendo ou não esse descumprimento dessa questão religiosa no outro estado. Então é mais ou menos isso que é mais ou menos assim que funciona toda essa paradinha aqui, ok? A comissão, não, já vimos isso daqui, né? 2. Os membros da comissão exercerão suas funções a título pessoal. Não poderão ser nacionais dos estados interessados, nem do estado que não seja parte do presente pacto, né? Então, se o problema é entre Chile e Bolívia, os membros da comissão não poderão ser desses países. É isso que está falando aqui. A própria comissão elegerá seu presidente e estabelecerá suas regras de procedimento. As reuniões da comissão serão realizadas normalmente na sede da organização da ONU ou em escritórios também da ONU em Genebra. Entretanto, poderão realizar-se em qualquer outro lugar apropriado que a comissão determinar, após consulta ao secretário da ONU e aos estados partes interessados. O secretário referido no artigo 36 também prestará serviço às comissões designadas em virtude do presente artigo. Esse item aí, gente, esse ponto 4, né? Vamos supor, o confronto ali, a querela é entre a Letônia e a Lituânia. Não tem por que essa comissão ficar instalada em Nova York, que é milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância, né? Então pode ser ali na vizinhança ou mesmo até nos próprios estados partes envolvidos no confronto, né? Aí para rolar uma economia, né, de diárias, de despesas, de forma geral para a ONU. 6. As informações obtidas e coligidas pelo comitê serão colocadas à disposição da comissão, a qual poderá solicitar aos estados partes interessados que lhe forneça qualquer outra informação pertinente, né? Após haver estudado a questão sobre todos os seus aspectos, mas em qualquer caso, num prazo de 12 meses após dela ter tomado conhecimento, a comissão apresentará um quê? Um relatório dizendo, né, se está acontecendo a violação dos direitos humanos, como ocorre essa violação e quais medidas para resolver esse problema de violação, né? Quem encaminhará aos estados partes
interessados. Se a comissão não puder terminar o exame da questão, restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição sobre o estágio em que se encontra o exame da questão. B. Se houver sido alcançada uma solução amistosa para a questão, baseada no respeito dos direitos humanos reconhecidos pelo presente pacto, a comissão restringir-se-á a esse relatório uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Então sempre está buscando aqui, estão buscando o item B. C, olha só o C. Se não houver sido alcançada a solução nos termos da linha B, a comissão incluirá no relatório suas conclusões sobre os fatos relativos à questão debatida entre os Estados-partes interessados, assim como sua opinião sobre a possibilidade de solução amistosa para a questão. O relatório incluirá as observações escritas e as atas das observações orais, feitas pelos Estados-partes interessados. D. Se o relatório da comissão for apresentado nos termos da linha C, os Estados-partes interessados comunicarão, num prazo de 3 meses, a contar da data do recebimento do relatório, ao presidente do comitê se aceita ou não os termos do relatório. Tem que dar o aceite aqui, positivo ou não. Né? Geralmente é positivo, tá, gente? 99% das vezes é positivo e aí vão buscar solucionar o problema dos direitos humanos. Como, por exemplo, vamos colocar aqui, cadeias superlotadas. É um problema que o Brasil sempre cai, né? As disposições do presente artigo não prejudicarão as atribuições do comitê previsto no artigo 41. Todas as despesas dos membros da comissão serão repartidas equitativamente entre os Estados-partes interessados. Então vão ter que bancar essa comissão, né? Com base em estimativas a serem estabelecidas pelo secretário da ONU. O secretário da ONU poderá, no caso seja necessário, pagar despesas dos membros, se os estados forem pobres, né? Que sejam reembolsados pelos Estados-partes interessados em conformidade com o parágrafo 9 do artigo. Né? Geralmente não tem esse reembolso. Artigo 43. Os membros do comitê, os membros da comissão de conciliação RADOC, que forem designados nos termos do artigo 42, terão direito às facilidades, privilégios e imunidades que se concede aos peritos, né? Que eles vão investigar. Dentro dos países acontece isso. No desempenho de missões para organizações das Nações Unidas, em conformidade com as seções pertinentes à Convenção sobre Privilégios e Imunidade das Nações Unidas. Artigo 44. As disposições relativas à implementação do presente pacto aplicar-se-ão sem prejuízo dos procedimentos instituídos em matéria de direitos humanos, pelos ou em virtude dos mesmos instrumentos constitutivos e pelas convenções da ONU e das agências especializadas, e não impedirão que os Estados-partes venham a recorrer a outros procedimentos para a solução. Então, os Estados-partes que tenham aqui sido acusados, né, terão direito a recursos, inclusive a recorrer a outros procedimentos para buscar, né, a solução do probleminha ali, com os acordos internacionais, gerais ou especiais vigentes entre eles. O comitê submeterá à Assembleia Geral, por intermédio do Conselho Econômico e Social, um relatório sobre suas atividades, o que foi feito, o que foi pesquisado e suas conclusões. Chegamos aqui nas partes finais, né? Agora vamos para a parte 5. Artigo 46. Nenhuma disposição no presente pacto poderá ser interpretada em detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas e das constituições das agências especializadas, as quais definem as responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da ONU e das agências especializadas relativamente às questões tratadas no presente pacto. Né? 47. Nenhuma disposição no presente pacto poderá ser interpretada em detrimento dos direitos inerentes a todos os povos, que desfrutar utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Nenhuma das disposições, gente, pode ser contra, né, a dignidade da pessoa humana. Não pode haver uma interpretação equivocada, né? Como, por exemplo, a questão da autodeterminação dos povos
e os povos têm direito às suas riquezas para a sua subsistência. Isso está sendo descrito lá no comecinho desse pacto. E aí, chegando aos finais, né, artigo 48, parte 6. O presente pacto está aberto à assinatura de todos os Estados-membros da ONU, ou membros de qualquer uma de suas agências especializadas, de todo Estado parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral a tornar-se parte do presente pacto. Então, estão convidando, né? Quem quiser fazer parte, quem quiser assinar, existe aqui uns protocolos a serem seguidos. Nenhum Estado, gente, foi forçado com uma arma na cabeça, o seu presidente, a assinar esse acordo, esse pacto. Tanto quando ele foi criado, gente, o Estado brasileiro não assinou. Só foi assinar, gente, décadas e décadas depois, como eu vou te mostrar aqui no finalzinho. 2. O presente pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos dessa ratificação serão depositados junto ao secretário das Nações Unidas. Então ele precisa ser ratificado para ser colocado em prática nos estados. O presente pacto está aberto à adesão de qualquer estado mencionado no parágrafo 1 do presente artigo. Então é por livre e espontânea vontade essa adesão. Far-se-á a adesão mediante depósito. É necessário depositar lá uma cartinha no instrumento da adesão junto ao secretário da ONU. Olha, eu, Estado parte X, quero fazer parte desse processo. Aqui estão as minhas observações, PPP, papapá. O secretário-geral da ONU informará a todos os estados que hajam assinado o presente pacto ou a ele aderido no depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 49. O presente pacto entrará em vigor em 3 meses após a data do depósito, junto ao secretário das Nações Unidas, no 35º instrumento da ratificação ou adesão. Aqui, gente, está falando de quando um país aceita, né, os prazos e os procedimentos, quando um país aceita fazer parte desse pacto. Para os estados que vierem a ratificar o presente pacto, a ele aderir após o depósito do 35º instrumento de ratificação e adesão, o presente pacto entrará em vigor em 3 meses após a data do depósito, pelo estado em questão, seu instrumento de ratificação ou adesão. Então, quando um país quiser fazer parte desse pacto, gente, ele tem que se preparar internamente. Tem que se preparar lá o seu legislativo, o seu executivo, porque tudo vai acontecer dentro desse prazo aí que é muito curto. Nem sempre acontece esse prazo, nem sempre esse prazo ele é obedecido, mas da maioria das vezes sim. A aplicação às disposições do presente pacto, sem qualquer limitação ou exceção a todas as unidades constitutivas nos estados federativos. Artigo 51, já finalizando aqui, vamos finalizar. Qualquer estado parte do presente pacto poderá propor. Então, eles têm voz ali na ONU. Emendas e depositá-las junto ao secretário da ONU. O secretário-geral comunicará a todas as propostas de emenda dos Estados-partes num presente pacto, pedindo-lhes que o notifiquem que desejam que se convoque uma conferência dos Estados. Vamos fazer uma reunião para propor, vamos fazer uma conferência entre nós para ajeitar esse pacto aqui ou acolá? É bem difícil, tá, gente? Ocorrer essas reuniões ou modificações. Muito raro. Destinada a examinar as propostas e submetê-las à votação. Se pelo menos 1/3 dos Estados-partes se manifestar a favor da referida convocação, o secretário-geral convocará a conferência sob os auspícios da ONU. Então aqui nós temos outro número, né? 1/3 dos estados tem que estar a fim de se reunir para fazer algumas correções. Aqui é o número mínimo, né? Qualquer emenda adotará pela maioria dos estados-partes presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas. 2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembleia da ONU e aceitas em conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais. Cada país, gente, tem um procedimento constitucional de adesão a pactos internacionais
e pactos internacionais de direitos humanos. Ainda existem essas diferenças aqui, tá, gente? Aqui no Brasil acontece muito essas diferenças. São bem nítidas essas diferenças. Por uma maioria de 2/3 dos Estados-partes do presente pacto. Ao entrar em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os Estados-partes que aceitarem o passo, ao passo que os demais Estados-partes permanecem obrigados pelas disposições do presente pacto e pelas emendas anteriores por eles aceitas. Artigo 32. Independentemente das notificações previstas no artigo 5 e 48, o secretário-geral da ONU comunicará a todos os estados referidos no parágrafo 1 do referido artigo: a. Assinatura, ratificação e adesões recebidas em conformidade. Então isso vai ser público. B. A data de entrada em vigor do pacto, nos termos do artigo 49, e a data de entrada em vigor de quaisquer emendas nos termos do que acabamos de ver aí no artigo 51. E por fim, para acabar de vez, o último aqui, artigo 53, o presente pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo serão igualmente autênticos, será depositado nos arquivos das Nações Unidas. Aí garante o direito de acesso, né? E a tradução também tem que ser exatamente como o original. O secretário-geral da ONU encaminhará cópias autênticas do presente pacto a todos os estados mencionados no artigo 48, em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos governos, assinaram o presente pacto aberto à assinatura em Nova York. Nova York, tá, gente? É esse pacto. Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 1966. Ok? Tranquilo, gente? Aqui, gente, os procedimentos adotados, né, no Brasil. Então, aqui, da época do Fernando Collor de Mello, o presidente que sofreu impeachment, né? Quando o Brasil vai aderir de fato a esse pacto? 92, tá? Não esqueçam. Esse pacto, 1992, quando nós já temos o processo de redemocratização. Muito desse pacto aqui, gente, ele foi colocado na Constituição de 88. Então, olha o que diz aí. O presidente da República, no uso de suas atribuições, lhe confere o artigo 84, inciso 8º da Constituição. E considerando que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi adotado pela 21ª sessão da ONU em 16 de dezembro de 66. Considerando que o Congresso Nacional, preste atenção, como já foi dito aqui em várias aulas, esse procedimento de internalização quase não sai dos pactos internacionais dos direitos humanos. Primeiro tem que passar pelo Congresso Nacional para depois ser ratificado pelo chefe do Executivo. Então aqui o Congresso Nacional aceitou tal pacto em 91, através de um decreto, né? Decreto Legislativo número 226 em 91. Considerando que a Carta de Adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi depositado em 92. A carta, né? Carta de Adesão. Considerando que o pacto, ora promulgado, entrou em vigor no Brasil em 24 de abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses, na forma do seu artigo 49, parágrafo 2. Decreta, artigo 1. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão interinamente como nele se contém, de forma sem exceções, tá? Às vezes acontecem exceções. Olha, esse artigo 1, esse artigo 7, nós não iremos cumprir, mas o restante nós iremos cumprir. Aqui não, tá? Inteiramente. Todos os 52 artigos. 52 ou 53? Sempre esqueço aqui. 53, né? Artigo 2. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 6 de julho de 92. Né? Fernando Collor de Mello. Então aqui nós temos um resumo do pacto, né? O artigo 1, autodeterminação dos povos e direito de riqueza e subsistência. Do artigo 2 ao 5, os deveres e garantias.
esses deveres e garantias, independentemente de fronteira, de raça, de cor. Do artigo 6 ao 27, todos os direitos descritos, né? O artigo 28 ao 45, sobre o comitê, e do 46 ao 53, a interpretação jurídica, a assinatura, a adesão e ratificações. Ok? Então está aqui o objetivo do impacto: promover e proteger os direitos civis e políticos, assegurado o gozo efetivo desse direito, sem discriminação, com base na dignidade humana, na justiça e liberdade. A essência desse pacto: os Estados-partes se comprometem a respeitar e garantir os direitos fundamentais, que asseguram a liberdade individual, a participação política, como por exemplo nos sindicatos, e o devido processo legal a uma sociedade democrática. Lembra que nós vimos aqui na videoaula anterior. E aqui nós temos o pacto de forma geral. Tá? Dá uma pausa no vídeo, analisa aí, gente. É muito bom o mapa mental. Quando você está na véspera da prova, não tem como ler tudinho. Né? Então aqui, do 1 ao 5, as disposições gerais. Do 6 ao 27, os direitos de liberdade. O direito à vida, a proibição à escravidão, a segurança, né, o direito de um julgamento justo, a liberdade de pensamento e religioso, são os direitos e liberdades. Os direitos políticos estão ali no 28 ao 25. Nós temos aqui os prazos nessa linha do tempo, depois você pode ler com mais cuidado aí, né? Tudo isso que nós já vimos em ritmo de revisão, ok? Então é isso, gente. Aqui nós temos mais um mapinha mental, o dever de informar, a cooperação entre os estados, quando rola ali uma treta, né? Obrigações e deveres ali do Estado, o Estado ele tem que respeitar todos os nossos direitos, sem qualquer tipo de discriminação. Trouxe aqui para a gente finalizar com chave de ouro, né? Eu tenho certeza, gente, que essa aula aqui vale seu like. Deixe seu like aqui, gratuita essa aula, 100% gratuita, as aulas de direitos humanos, tá? Nós temos várias e várias aulas de direitos humanos aqui, tanto para concursos civis, para PM, para PC, de vários e vários estados do Brasil. Com base no pacto, primeira questão, na verdade, VUNESP, PC São Paulo. Com base no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, assinale a alternativa correta. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha, bem como não podem ser impostas limitações à liberdade de manifestar sua própria religião. Certo ou errado, gente? Cadê a minha caneta? Errado. Porque, gente, pode sim ter algumas limitações na manifestação de religiosidade. Né? Por conta da minha religião eu vou fechar a avenida aqui, a BR, todo dia. Não pode, né, gente? Existem algumas limitações. B. Nos estados em que haja minorias étnicas, as pessoas que pertencem a essas minorias poderão ser privadas dos direitos. Gente, ninguém pode ser privado de qualquer direito, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, quando essa forma de expressão representar uma afronta aos interesses da maioria. Tá tudo errado, né? A partir daqui já começa errado. Essas minorias poderão ser privadas de ter direitos. Tá errado. C. Toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, levando em consideração os limites das fronteiras do Estado em que a pessoa está vinculada. Errado. O que está errado aqui? Levando em consideração limites de fronteira. São sem limites, independentemente de fronteiras. 4. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo de obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência. Essa aqui é a alternativa correta. Autodeterminação dos povos, autossubsistência econômica, né?
nenhum povo pode ter suas riquezas roubadas. Isso, infelizmente, não existia lá no começo do século XX, no imperialismo europeu, o imperialismo norte-americano. Ok, gente? Então, aqui, para a galera que está estudando agora esses meses para o concurso da PM, eu tenho um curso online ali com 7 videoaulas, mais uma aula de véspera, apenas R$ 150. Tá aí o contato do professor, 91 983080242, e meu Instagram aí, quem quiser conhecer mais sobre o professor e seus cursos. Quem não quiser fazer, gente, qualquer curso, tá, online comigo aqui pelo YouTube, pode adquirir as minhas apostilas, tá? Eu tenho várias e várias apostilas de história e direitos humanos. História em vários cantos do Brasil, de Tocantins, do Amazonas, do Amapá, né, de Pernambuco, de Olinda e agora da Bahia, tá? Tem também a apostila de direitos humanos para a galerinha aí da Bahia, PM ou bombeiro, e também Pernambuco, tá? Então é só entrar em contato aí, a nossa apostila em PDF aí, geralmente com mais de 100 questões gabaritadas, ok? Então é isso, gente. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Até semana que vem para mais outra videoaula de direitos humanos. Valeu, galerinha. Até a próxima. Fui!